política externa dos Estados Unidos é voltada para o multilateralismo, como o nosso delegado continua insistindo, deve-se observar que nesse Conselho a vontade da maioria deve prevalecer. Reiterando o que foi dito no dia de ontem pela delegação alemã, tomando como princípio do direito, se não há provas, considerado inocente. Sempre votado. Obrigada. Agradeço a atenção ao debate que foi pela mesa e gostaria de afirmar 2 pontos. Primeiro, a fala do delegado Matheus, o presidente do partido, está correta, pois o mesmo se ateve às notícias vinculadas à voz do Foi. As notícias foram as seguintes: não foram encontradas naquele momento armas de cunho nuclear biológico químico. Naquele momento, aquela notícia não era verdadeira. Aquela notícia, ou seja, o tema da presente negociação ainda está em voga sem nenhuma modificação. Gostaria então de colocar que a situação de crise que os senhores delegados presenciaram ontem, ela foi anulada. Com a sua anulação, ou seja, como se ela não tivesse feito parte dessa negociação, pois houve a anulação da lei. Colocando esse ponto em pauta, gostaria também de colocar uma fala do senhor delegado estadunidense, onde foi dito que foi causado certo tumulto da República Federal da Alemanha hoje pela manhã, nosso início da sessão. Se houve algum tumulto, o tumulto foi proposto pela mesa diretora, a qual decidiu esclarecer as coisas. Não foi tumultuado de maneira alguma pela delegação alemã. Então, se houve algum tumulto por parte dos delegados que também compartilham dessa ideia, o tumulto foi proposto propositalmente de maneira a esclarecer pela mesa diretora. Dando continuidade, então, à lista de discurso, porém, antes, a República Federal da Alemanha propôs uma moção e gostaríamos de saber qual seria. Moção para debate moderado, com justificativa de explicação dos motivos para a guerra, por parte dos países que vão ser inclusos: Estados Unidos, Reino Unido, Iraque, Síria, Alemanha e França. Tempo total seria? 10 minutos. Tempo de discurso tratado? 1 minuto. Por favor, liste as delegações participantes. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Síria, Iraque e China. Por favor, justifique novamente o motivo da moção. Isso para esclarecer com que bases vamos revogar a resolução 1441 e partir para uma intervenção militar. Tendo em vista que a sua justificativa mudou completamente da primeira frase, não, porque aqui no presente comitê ninguém está falando em guerra. Intervenção militar justificada não se baseia em guerra, nós não temos a justificativa ou não de intervenção. Lembrando, então, mais uma vez, que nesse presente comitê, até o presente momento, ninguém está falando em guerra. Isso fique muito claro para todos. Esse termo não precisa ser usado em relação à resolução ou projeto de resolução abordado no presente comitê. Nós vemos muitas vezes guerra ao terror. Perdão, o debate moderado, então, foi aceito pela mesa diretora, deve se organizar a votação, lembrando que maioria 8, no mínimo 8 delegações, o presidente está de acordo, e caso haja algum esclarecimento em relação ao fórum, que nós não realizamos ao início da sessão, o mesmo foi realizado com a chamada e subida aos seus assentos. Então, só para deixar claro. Voltando à votação, lembrando que placas levantadas sim, não manifestação, sinônimo de não. Começando a votação, por favor, ergam ou não suas placas. Estados Unidos da América, sim. Reino Unido, sim. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. Reino da Espanha, sim. República da Bulgária, sim. República Islâmica do Paquistão, sim. República Árabe da Síria, sim. O debate terá, então, duração de 1 minuto a cada tempo de fala. Começará, por favor, com a República Popular da China. 1 minuto.
A visão da República Popular da China é que é fato o interesse econômico por trás das distinções americanas ao Iraque, dado que este país é o segundo país com maior reserva de petróleo. Na visão da delegação chinesa, reafirmamos o fato da posição do Paquistão ser uma influência sócio-imperialista e que deveriam considerar a proposta de deixar o subsídio para com o ZEWA e afirmar uma aliança com a China. Gostaríamos de propor ao ZEWA que, se o Iraque respeitar as resoluções da ONU e abandonar suas armas de destruição em massa e permanecer no poder, suas possíveis armas de destruição em massa e permanecer... Obrigada. Uma questão de privilégio pessoal, em relação ao posicionamento da República Popular da China, são os estados... O privilégio pessoal não foi aceito, pois o direito de resposta vem do direito de fala. Certo? Nós não temos aqui direito de resposta dessa forma. Desculpa, a questão de privilégio pessoal, eu posso interromper o orador. Interromper sim, porém, o tempo de fala será aceito, acatado pela mesa diretora ou não. Sim? Pode ser interrompido, porém, o tempo de fala não foi seguido. Sendo assim, a mesa diretora acha conveniente ceder 1 minuto tempo de fala dentro do debate. Está sendo moderado, lembrando isso. 1 minuto no máximo de fala. Senhores delegados, foi lembrado pelos correspondentes da CNN que estão aqui cobrindo essa conferência, a notícia datada do dia 12 de setembro de 2001, um dia após o 11 de setembro, o fatídico dia em que os Estados Unidos foi atacado em seu território pelo grupo da Al-Qaeda, causando mortes de milhares de americanos. Leio ler para vocês um trecho das declarações pronunciadas pelo ditador Saddam Hussein. Abre aspas. Os Estados Unidos mereceram os ataques de terça-feira em Nova York e em Washington como fruto de seus crimes contra a humanidade. Ainda sobre o título A América Queima, o jornal oficial Al-Airiq disse que, entre aspas, o que aconteceu nos Estados Unidos ontem é uma lição para todos os tiranos, opressores e criminosos. Nós não compactuamos com esse pensamento e nós gostaríamos de reiterar que estamos completamente chateados. 1 minuto de fala Reino Unido, reiterando o decoro, por favor, e as palavras nunca ofensivas às demais delegações. Bom, o Reino Unido, mantendo-se fiel à sua posição inicial, apoiamos uma intervenção em um território em que não há provas do desmantelamento de armas químicas, armas de destruição em massa, de conhecimento existente, não há provas desse desmantelamento. As não provas desse desmantelamento ameaçam a segurança internacional. Não podemos nos manter apáticos em relação a isso. Temos que nos mostrar ativos em relação à defesa da paz e da segurança internacionais. Muito obrigada. Com a palavra, a República Francesa, 1 minuto. Reiterando mais uma vez que acho que nós estamos aqui para discutir o sistema político presente no Iraque, e mesmo que você ache que a França não acredita que seja possível tratar uma democracia embaixo da espada. Não existe democracia debaixo de intervenção militar, debaixo de tanque. Isso é submissão. A democracia deve fugir de uma forma pela paz, pela cooperação internacional. Eles são completamente inteligentes quando se trata de intervenção militar, não seremos de forma alguma. A França encerra seu discurso aqui, talvez como uma posição sonhadora, como vocês dizem, que talvez acreditar na paz do Iraque. Entretanto, nós preferimos acreditar do que a guerra. Agradecer pelas palavras e passamos agora à República Árabe da Síria. Por favor, 1 minuto. A República Árabe da Síria, como representante árabe desse conselho, endossa a necessidade de ajudar o povo iraquiano a manter a sua soberania, integridade territorial e independência política. Dessa forma, temos que cooperar internacionalmente, mas respeitando
investigar, não é necessário um exército militar. Dessa forma, salientamos que a luta contra o terrorismo não pode ser usada como um instrumento para que os países, como os Estados Unidos, continuem impondo a sua vontade e seus interesses frente aos demais países do mundo. Agradeço. Palavra agora ao delegado alemão, por favor, um minuto. Compactuamos irrestritamente com a postura americana do combate ao terror, mas gostaríamos que o delegado americano esclarecesse por que a ação de um ente privado acarretará a punição de um Estado, sendo assim negada a privação de sua soberania. A comunidade internacional apoia completamente a investigação e a punição de atos terroristas, mas até o momento não temos provas. E sem provas, a presunção é de inocência. Terminou o discurso. Com a palavra, o delegado iraquiano, um minuto. A República do Iraque gostaria de informar que também se sente extremamente ofendida pelas acusações do delegado estadunidense de ditador, de aliança com terroristas e entre outras que foram feitas ao longo dessa reunião. Gostaria de colocar aqui novamente que não há nenhuma relação com o grupo terrorista Al-Qaeda e que se há uma intenção em perseguir o grupo Al-Qaeda, pois bem que seja feita, mas sem interferir na soberania iraquiana. Além disso, gostaria de reiterar acerca do discurso. Foi feito esse discurso acusando Saddam Hussein de sua fala. Me lembro do discurso feito por mim ontem, citando Richard Haas, um membro do governo estadunidense, dizendo que as intenções americanas estão ligadas com o governo iraquiano, com o próprio comandante. Encerrado. Obrigada. Com a fala, então, Reino Unido, um minuto, por favor. Questão de dúvida. Eu posso ceder a fala? Não? Ah, tá, obrigada. Não, então não tenho nada a declarar. Obrigada. Deus agradece. Tempo de fala, então, a República Federal da Alemanha. Um minuto, por favor. O presidente do Conselho apresenta uma nova situação de crise, pois, quando questionados quanto motivos da intervenção, não há explicação para motivos. Sendo assim, proponho a permanência das resoluções prestadas pela resolução deste Conselho 1441, que mantém a presença de comissões mistas sem intervenção militar no Iraque, enquanto o Estado iraquiano continuar cooperando, como tem cooperado até o momento. Sendo assim, sendo colocada a intervenção militar apenas quando esgotadas as resoluções pacíficas. Tempo de fala, um minuto. Sim. Obrigada de novo pelo discurso, porém o debate ainda não chegou sobre os 10 minutos e ainda fala. Fala da contemplada. Delegado francês, por favor, um minuto. Juntamente com nossos parceiros da Alemanha e tantos outros aqui, queremos reiterar que não há provas o suficiente para que possa ser feita uma intervenção militar. Não há motivo suficiente para que possa ser feita. Se existirem, não estão aqui presentes. A França propôs a resolução 1441 e ela foi acatada unanimamente dentro desse Conselho. E peço que, mais uma vez, isso aconteça. Que, mais uma vez, demos uma chance à paz, demos uma chance à cooperação internacional. E eu peço que os Estados Unidos que lembrem, aqui no Conselho das Nações Unidas, nós somos os guardiões da razão, da consciência e da paz, principalmente, assim como a cooperação internacional. E aqui que nós vamos lutar por isso, não por interesses privados. Obrigado. Agradecemos as palavras. Um minuto. Delegado estadunidense, por favor. Gostaria de relembrar que essas palavras que foram proferidas por Saddam Hussein, e repito novamente, os Estados Unidos mereceram os ataques de terça-feira em Nova York e Washington. Não há como acreditarmos que a Al-Qaeda não está envolvida com o Estado iraquiano. Corroboro a frase também
Continuando a leitura da notícia, abre aspas, durante a noite o comunicado oficial iraquiano disse: os cowboys americanos estão colhendo os frutos de seu crime contra a humanidade. Reiterando também a resolução 1441 de 2002, lembramos que o Conselho decidiu que afirmações falsas ou omissão na declaração a ser submetida pelo Iraque conforme exigido naquela resolução e que o não cumprimento daquela resolução pelo Iraque e a não cooperação integral do país em sua implementação a qualquer momento constituirão mais uma violação material. Obrigado. Gostaria de pedir gentilmente a mesa diretora não se atentou à fonte da notícia, por favor? Eu citei na fala anterior a agência Reuters, dia 12 de setembro, perdão, CNN, dia 12 de setembro de 2001. Certo, obrigado. Nada. Última sessão de fala, a delegada iraquiana, por favor, 1 minuto, e depois iremos a discussão comum. Gostaria de afirmar que não há provas das acusações feitas pelos Estados Unidos, nenhuma acusação feita pelos Estados Unidos há provas, e de que em um debate moderado com o tema de motivos à invasão, uma citação da fala de minha pessoa, para mim, só quer dizer uma coisa, que essa invasão pretende afetar o meu governo, e, além de qualquer outra coisa. Para mim, isso fica claro. Isso é um discurso. Agradeço. Sendo assim, teremos mais um discurso dentro do debate moderado, que receberão um tempo. Então, teremos a República Federal da Alemanha, 1 minuto, por favor. Visto que, ao propor motivos para a guerra, que só apresenta a delegação americana, só apresenta motivos para a guerra ao terror, e a guerra ao terror é um consenso na comunidade internacional que deve ser feita sem desrespeitar a soberania dos países, concordo com a posição francesa e iraquiana, que mostram que até o momento não existe provas. E caso uma ameaça à integridade moral do país seja solucionada através de conversas diplomáticas e não de intervenção militar. Terminado o debate moderado pela mesa, nós gostaríamos de lembrar que a fala foi dada ao delegado alemão, pois houve tempo restante dentro do tempo de fala do delegado iraquiano. Por esse motivo, então, a fala foi permitida. Só uma questão parlamentar, conforme acordado nos estudos anteriores ao Conselho, a sessão imediata de tempo. Não houve sessão imediata. O delegado alemão, quando estipulou a moção, colocou 10 minutos de debate. O último minuto, com o restante de alguns segundos, seria do delegado iraquiano, em torno de 1 minuto, mas que estariam alguns segundos. O próprio delegado iraquiano utilizou apenas 12 segundos, deixando então que 1 minuto restasse dos 10 minutos, ou seja, 9 minutos de debate. Esse último 1 minuto foi dado ao delegado alemão, de pronunciamento dentro do debate moderado. Entendi. E, senhora presidenta, caso a delegada do Reino Unido tivesse utilizado, então, basicamente 12 ou 13 segundos, estivesse cedido a falar, nesse caso, sim? Não. Sessão não há. Há o que acontece, o delegado, ele determina o seu tempo de fala dentro de 1 minuto. Quando há o restante de tempo, helicópteros que realmente não respeitam o silêncio desse comitê, desculpa. Eu peço que a minha segurança se afaste do prédio. Gostaria de pedir, por favor, pare com esse barulho de helicóptero, porque ele dá uma sensação de situação de crise todo mundo. Fica atento e não é legal para a mesa diretora em especial. Privilégio pessoal também. Voltando o decoro, por favor, antes de descontração já acabou. Esclareceu, delegado, sua evidência? Eu só quero agradecer, muito obrigado. Eu é que agradeço. Voltando à lista de discurso, então, República Federal da Alemanha, 1 minuto e meio, à sessão de tempo. Antes do seu pronunciamento, delegado alemão, gostaria de lembrá-los que o projeto de resolução, mais uma vez, está sendo confeccionado, esperamos nós, a mesa diretora, por você, delegado, ele terá que ser entregue via
e-mail ou alguma outra mídia virtual ou impresso a voz, e nós disponibilizaremos aos demais delegados. Lembrando que o número mínimo de signatários já terá que ter acontecido nesse projeto entregue à mesa, certo? Nós não recebemos projeto algum ainda, e antes da fala do delegado alemão, iremos saber qual é o pedido de moção do Reino Unido, por favor. Sim, infelizmente não dá para ver toda a lista porque o tema corta, mas a sua obrigação está dentro da lista. Então, República Federal da Alemanha, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo nesse debate. Até o presente momento, nós temos motivos para qualquer intervenção militar. A resolução 1441 está sendo respeitada, o Estado iraquiano está cooperando, não existem provas de qualquer ação terrorista que envolva o governo iraquiano. Sendo assim, a postura americana de cessão das conversas e partir para a intervenção militar não faz o menor sentido. Caso ele queira esclarecer algum outro ponto, nós podemos fazer outra moção. Cedo o meu tempo para a Federação Russa. Vocês têm um tempo de 25 segundos, não, 1 minuto, 55 segundos, desculpa, 55 segundos cedido da República Federal da Alemanha à Federação Russa. Tempo aceito? 55 segundos. Nós salientamos que a possível ação militar contra o Iraque mostra um enorme erro político. Assim como algumas delegações já citaram e a República da França reitera, é importante que não nos esqueçamos do aspecto humanitário, tendo em vista que a destruição do território iraquiano se configuraria numa extrema fragilidade do país. A ameaça de desintegração da estabilidade de segurança internacional nos alerta. Permitirmos que o direito internacional seja substituído pelo direito de força, na qual o mais forte está sempre correto em suas atitudes unilaterais, poderíamos configurar uma extrema instabilidade na segurança internacional. Quero agradecer a fala. Então, República Popular da China, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Microfone. Gostaríamos de propor aos Estados Unidos da América que, se o Iraque respeitar as resoluções da ONU e abandonar suas possíveis armas de destruição em massa, que permaneça no poder o governo vigente. Eu encerro meu discurso. Tempo de 1 minuto e 10 da delegada chinesa aos Estados Unidos da América. Tempo aceito? Bom, nesse debate nós continuaremos a conversar sobre esses pontos. Apenas gostaria de iniciar minha fala, me dividindo na República Popular da China, que eu fiquei extremamente ofendido quando as senhoras da delegação citam os Estados Unidos da América como eu. Eu gostaria apenas que isso fosse corrigido pela mesa assim que ocorresse. Referente a Saddam Hussein, nós estamos crentes que este homem é um ditador que governa sanguinariamente o Estado de Israel, a qual respeitamos, e que para este, de tal modo, para que haja paz naquele território, é necessário uma destituição deste governo, conforme foi acordado com a senhora via documento confidencial, e que, feito isso, eleições democráticas sejam feitas neste Estado. Mas para isso é necessário o estabelecimento de uma paz. Obrigado. Agradeço. A mesa diretora reitera. No dia anterior já foi dito que a delegação necessita ser chamada pelo nome comum ou pelo nome escrito em todos os documentos da presente negociação. Nós nos atentamos, sim, a isso, ocorreu hoje, e já direcionamos uma mensagem às delegações que estão realizando o pronunciamento dessa maneira. Não sei se não é do nosso conhecimento se a mensagem já chegou, mas nós direcionamos a mensagem às presentes delegações. Obrigado.
Agradeço. Sim. República, a francesa, 1 minuto e meio a sessão de tempo. Mais uma vez, gostaria de reiterar que a discussão presente no momento não deve ser feita sobre o sistema político iraquiano. Não foi o motivo para que estamos presentes, não foi o motivo para que fomos convocados. O motivo para que estamos... Perdão? Não foi o motivo para que fomos convocados aqui. Fomos convocados para discutir sobre a possível intervenção militar referente à existência de armas de destruição em massa no Iraque. Entretanto, no próprio relatório que o senhor acusa tanto a gente de não lermos, lembramos que o relatório se fala não sobre a existência de armas nucleares, ele existe porque nós cremos que existiam armas nucleares, perdão, destruição em massa. Existe porque nós cremos que existiam algumas armas de destruição em massa lá. Só que com a cooperação do Iraque, ele se propõe a se dispor, desmantelar todo esse arsenal através das nossas investigações dentro do seu Estado, que, como o senhor Briggs coloca, estão cada vez mais abertas, cada vez mais amplas. Embora tenham achado as armas, isso não significa que o Iraque não tenha cooperado